Vamos lá? Vamos retomar a nossa leitura expositiva de Apocalipse. Nós vamos retomar a leitura em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Deixa eu só fazer uma orientação para quem está chegando no meio do estudo, da leitura. Fique em paz aí, é bastante detalhe, Apocalipse, são bastante figuras. Apocalipse é um livro de uma literatura totalmente diferente, e ele tem muita simbologia, muitas metáforas. Então algumas metáforas, o pessoal que vem lendo, eles já entendem porque elas se repetem algumas vezes. E você que está chegando, não vai estar acostumado, mas você vai devagar, entendendo algumas coisas, alguns significados, de alguns números que aparecem, e de algumas coisas. Outras, nós vamos buscar juntos o significado na própria Bíblia, na questão cultural da época, para a gente entender o simbolismo e a mensagem que Apocalipse está querendo passar. Então, é natural algumas dificuldades para quem não vem estudando. Então, a gente vai devagar, você vai se contextualizando aí, tá bom? Nós vimos, a última vez, nós estamos vendo aqui um interlúdio, não sei se vocês vão lembrar, faz tanto tempo. É o segundo interlúdio que nós estamos lendo. Teve um primeiro interlúdio entre o sexto selo e o sétimo. Este é o segundo interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Este interlúdio, como o primeiro, ele fala alguma coisa a respeito da igreja, do povo de Deus. O primeiro interlúdio, o povo de Deus foi selado ali, houve o selar para não sofrer alguns castigos e juízos. Nesse interlúdio também fala-se de alguma forma da proteção de Deus sobre o povo de Deus. Nós vimos a dificuldade de entender algumas coisas de forma literal, simbólica, se Israel é literal, se não é literal. Nós já estudamos isso exaustivamente o ano passado no final, e nós vimos que para a gente aqui, como a gente entende isso, relacionado à igreja realmente, tá bom? Então tem coisas que já estão encaminhadas aqui para a gente, quem vem estudando. Então nós vamos ler Apocalipse 11, 1 e 2, e eu vou rapidinho explicar o que está acontecendo aqui. Foi-me dado, João, que é quem está recebendo essas revelações, e ele diz assim: foi-me dado. Quem lembra a palavra grega? Será que vai ter alguém que vai lembrar essa palavra? Edote. Olha só, o pessoal meu Deus, hein? Eu falei tanto, Edote, a palavra grega, que é um passivo divino no livro. Quando essa palavra aparece, todo mundo já sabe que quem deu foi Deus, porque é um passivo divino dentro da literatura de Apocalipse. Então, foi-me dado, quer dizer, quem deu aqui para mim, João, entende-se que quem deu foi Deus, que deu o caniço para João medir. Então, foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, gente. E também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Nós vimos aqui então, é santuário de verdade, é o santuário realmente lá de Jerusalém, que vai ser reedificado. Alguns acham que sim, eu acho que não. E nós vimos que o santuário aqui é um simbolismo, e justamente representando o cuidado de Deus com a parte da igreja, e outra parte Deus vai deixar passar pela tribulação dos gentios por 42 meses, que pisarão a cidade santa. Nós vimos tudo isso o ano passado ali. O que significa medição? Quem lembra? Quando Deus manda Ezequiel medir o templo, aqui Deus está mandando João medir o templo. Qual que é o símbolo de medir? Proteção. Então a parte que Deus fala, não meça, Ele não está protegendo momentaneamente, Ele está entregando aquela parte ainda aos gentios para que seja pisado. O que Ele mede não pode ser tocado. A medição é um símbolo aqui então de Deus está guardando o limite. Aqui não toca, aqui pode tocar por enquanto. Então a medição é um símbolo, é uma metáfora de cuidado de Deus ali, de proteção, tá? Nós vamos iniciar hoje, versículo 3 em diante.
uma passagem extremamente discutida, cada um fala uma coisa, e nós vamos tentar ver se a gente vai entender para onde a gente vai caminhar aqui, tá? Mas vamos ler primeiro do versículo 3 ao 6. Darei autoridade às minhas duas testemunhas. Interessante que aqui não é edote, aqui não é foi dado, aqui ressalta uma intervenção direta de Deus. É uma outra palavra que ele usa aqui, que eu darei, não é foi dado, eu darei. Eu esqueci a palavra, depois eu vejo aqui qual é. Aqui há uma ênfase do autor falando assim, aqui Deus está intervindo diretamente, Ele está dando às testemunhas autoridade para testemunhar, para profetizar. Darei autoridade às minhas duas testemunhas. Para que Deus vai dar autoridade para elas? Para que profetizem. Durante que tempo? 1260 dias. Gente, esse 1260 dias são os 42 meses da passagem anterior. Então, quando o autor está escrevendo isso, ele está fazendo uma ligação disso que está acontecendo com as duas testemunhas, com o período de cima. Eles precisam ser interpretados, conectados. Existe alguma coisa que conecta o que nós entendemos da medição e da proteção do povo, naquele período que os gentios vão pisotear na cidade, com este agora acontecimento, que provavelmente então é no mesmo período. Então há um contexto dado pelo próprio número ali. E essas testemunhas estavam vestidos de pano de saco. Quem sabe o que é pano de saco no Antigo Testamento já entende. Calma que eu vou falar depois. Essas testemunhas, versículo 4, são estas as duas oliveiras. Então olha como é metafórico, simbólico. Essas duas testemunhas são duas oliveiras, mas elas também são dois candelabros. Então, gente, obviamente aqui não está aparecendo lá duas arvorezinhas, né? Duas oliveirinhas ali, não é isso. São símbolos, são metáforas. Isso fala alguma coisa e a gente vai tentar entender. E dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Será que o fogo é literal? Lembra que nós sempre temos que perguntar isso. Será que vai sair fogo da boca de duas pessoas? Ou o fogo é um símbolo de algo, da profecia, do juízo, entende? Então nós temos que trabalhar sempre com essa possibilidade de literalidade, de simbolismo, e o que cabe mais no contexto aquilo ali. Então vamos primeiro, está escrito aí que sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente vai morrer aqui nesse momento. Elas, versículo 6, essas duas testemunhas, elas têm nesse momento autoridade para fechar o céu. Quem fez isso lá no Antigo Testamento? Elias fechou o céu, não foi? Nós vamos ver que algumas coisas se repetem do Antigo Testamento, de uma função profética, ela se repete aqui. Algumas pragas do Egito, elas vão ter poder para lançar as pragas do Egito. Nós já vimos que algumas pragas se repetiram em Apocalipse. E aí diz assim, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elas têm autoridade também sobre as águas, olha lá, para transformá-las em sangue. Quem que transformou a água em sangue? Deus, obviamente, mas através de quem lá no Antigo Testamento? Moisés. Então, já essa conexão aqui, gente, ó, não chover, Elias, e água em sangue, Moisés, faz com que alguns interpretem que essas duas testemunhas tenham a ver com Elias e com Moisés. Mas não há só essa interpretação, a gente vai ver depois aqui algumas coisas relacionadas a isso. Bem como elas têm autoridade para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem, ou
tanto de autoridade que essas testemunhas terão nesses últimos dias. Tantas vezes quanto elas quiserem, haverá um poder dado pelo próprio Deus, tão grande, para que elas profetizem e elas distribuam juízos e flagelos aos inimigos de Deus de uma forma extraordinária na história. Então, dentro desse contexto aqui, eu vou voltar a algumas observações. Se você continuar lendo, já um spoiler, né? Elas vão morrer, elas vão ressuscitar, existem coisas que vão acontecer, elas não podem morrer antes de toda a função profética delas serem cumpridas. Então, vamos lá, quem são essas duas testemunhas? Quem dera eu soubesse exatamente, mas a gente vai tentar ver algumas coisas. Existe aqui então o ministério das testemunhas, a morte, a ressurreição, a gente vai ler tudo isso. De início, devemos observar aqui, como eu já falei, essa ligação entre esse pedacinho ao anterior da medição, representado no período. No capítulo 10, de 1 a 11, a igreja, ela foi avisada de que ela ia sofrer terrivelmente. Lembra que João fala, coma do livrinho aí. Você vai sentir um gosto doce e amargo. O amargo representando o sofrimento que viria na ação profética e na igreja, porque ele está representando a igreja, mas a doçura também da esperança e da vitória prometida. Então a igreja nessa fase, como as duas testemunhas, elas vão aqui experimentar a doçura da vitória, do poder, mas elas vão experimentar o amargor da morte, do sofrimento e da perseguição. E a igreja nessa época, ela também vai experimentar as duas coisas. Ela vai experimentar um poder extraordinário de Deus, ao mesmo tempo que experimentará amargura, morte, martírio e perseguição. Então a igreja está comendo nesse período essa profecia e encarnando a vida profética de Deus nesse período, e está experimentando a vitória, o poder, a autoridade de Deus, mas também a amargura, o sofrimento, a perseguição e o martírio. É isso aqui que a gente precisa entender. Só que na medição, Deus protege parte da igreja, do povo de Deus, e outros Ele permite ser pisoteado, que provavelmente tem a ver com aquele número de mártires, que ainda precisam se cumprir. Agora nós vamos ver aqui que existe uma combinação também de vitória e derrota das duas testemunhas. Elas têm vitória, você vê o poder que elas estão tendo? Mas elas também são derrotadas, porque elas vão ser mortas. A morte aqui, eu vou ler só para você entender o que está falando. Vamos ver do versículo 7, depois a gente volta. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Então elas vão ter um período de vitória, de grande poder, de grande autoridade, sentenciando aqueles inimigos de Deus. A hora que elas terminarem a função profética delas, a besta vai vencê-las e vai matá-las. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade. Aqui, uma referência provavelmente a Jerusalém, e diz aqui, olha que interessante, da praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Aonde o Senhor foi crucificado? Em Jerusalém. Perceba o que eu estou te falando, Jesus foi crucificado em Jerusalém. Jerusalém aqui está sendo chamada de Sodoma e Egito. Tamanho o desvio do povo de Jerusalém contra Deus, que estava perseguindo a igreja, e eram sinagogas de Satanás, como nós vimos na mensagem. Olha como é forte isso. Então, só que nessa cidade, essas testemunhas vão colocar os cadáveres dela lá, morreram. Quer dizer, a besta vai falar: vencemos acabamos com eles.
Eles estavam incomodando a gente, essas testemunhas fizeram sinais, incomodaram. Ao invés do povo se arrepender, gente, eles foram cruéis, a besta foi mais cruel e matou então essas duas testemunhas na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Olha como, 3 dias e meio, 3 anos e meio, 260 dias, 42 meses, são numerações simbólicas, que destacam justamente o período que elas estão sendo aqui martirizadas, no período relacionado à medição do templo, no período relacionado ao levantamento das duas testemunhas, no período que a igreja está sendo martirizada e perseguida. É nesse período que elas surgem e fazem o seu papel profético, por 3 dias e meio, porque se fosse só para representar Jesus, seriam 3 dias, né? Mas você percebe que ele guarda a simbologia de 3 dias e meio, de 3 anos e meio, né? Relacionado aos 3 anos e meio. E não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Eles são tão cruéis que eles vão matar, expor ali na praça pública, né? Para todo mundo ver, durante 3 dias e meio, não vão ser sepultados. Os que habitam sobre a terra, nós já vimos que todas as vezes que Apocalipse fala, os habitantes da terra, os que habitam sobre a terra, está falando dos não selados, está falando dos inimigos de Deus, não é da igreja. A igreja está na terra, tanto é que ela está sendo martirizada, mas ela não é descrita como os habitantes da terra, porque a nacionalidade nossa está no reino celestial. Nós não pertencemos mais à estrutura da terra. Então o escritor de João, ele escreve, de Apocalipse, escreve todas as vezes que ele quer falar do povo que não é a igreja, ele fala os habitantes da terra. Então os habitantes da terra, quer dizer, aqueles que não amam a Deus, que não servem a Deus, eles vão ficar felizes com a morte das testemunhas. Eles vão fazer festa, gente. Se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas, e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Ao invés deles se arrependerem, eles eram atormentados. Você sabe aquela pessoa que você fala para ela: olha, tua vida está errada, se conserta com Deus. Em vez dela rever, se arrepender, o que ela faz? Ela acha ruim com você, te xinga, fica bravo. É assim que os habitantes da terra estão agindo. Ao invés deles se arrependerem e falar: poxa, nós estamos quebrando a aliança, sofrendo juízo, Deus está, trazendo sinais, maravilhas, mas Deus está me incomodando. Deus quer que eu mude minha vida, Deus quer que eu largue os meus ídolos, Deus quer que eu largue as minhas prioridades. Ele está me incomodando. Essas duas testemunhas aí estão me incomodando. Quando a besta mata, esse povo faz festa, a tal ponto que eles vão presentear um ao outro, vão ficar felizes, porque os profetas de Deus morreram, não é? Tem gente que fica feliz quando pessoas que falam a palavra de Deus morrem. Tem gente que fica feliz quando pessoas que ministram a Bíblia, pregam a verdade, morrem. Por quê? Porque parou de atormentar, não é? Quando a gente prega a palavra, toda hora a palavra mexe com a gente, faz a gente querer se arrepender, cobra mudança, cobra compromisso, cobra, né, igual domingo, perseverança, permanência, disciplina, né? É uma cobrança, e nós não gostamos, a nossa carne, muitas vezes ela não gosta disso. Isso é um incômodo. Se eu paro de falar, se o outro para de falar, quem não está se arrependendo e aberto para mudar, vai falar: ufa, graças a Deus o pastor parou de falar nisso, né? Só falava nisso, só falava para a gente ter compromisso, perseverar até o fim, não aguento mais isso, né? Incomoda, porque às vezes a gente não quer. E o povo da terra não queria aqui, e eles vão então matar, festejar, dar presente,
Só que no versículo 11: mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. As testemunhas ressuscitam depois de 3 dias e meio. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos viram, as contemplaram ali, elas serem elevadas a um lugar de dignidade, de honra, de glória, ali depois da ressurreição. Muito semelhante ao que está falando da igreja, você percebe? Então aí fica a pergunta de tudo que a gente leu: essas 2 testemunhas são 2 pessoas? Elas são um símbolo de toda a igreja deste período? Aí a gente vai ter que voltar para a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje, iniciar a conversa hoje, para a gente ir devagar e entender essas coisas. A interpretação da identidade, quem elas são, como eu falei aqui, gente, é calorosamente discutido no meio teológico, tá? Aqueles que estão acostumados a ler só uma teologia, uma versão, acha que eles têm certeza, né, daquilo. Eu prefiro não ficar lendo só uma linha. Eu acho que a gente precisa ler 1, 2, 3, ver as divergências. Então não existe ponto passivo, gente, tá? Óbvio que eu particularmente prefiro uma interpretação, mas academicamente falando, pessoas que estudam, você vai ter, inclusive na história da igreja, quem lê livros da história da igreja, você vai ver aqui, eu vou citar algum nome. Por exemplo, aqui, tem gente que achou que era Enoque, que Enoque subiu ao céu, e Elias. Quem achou isso? Um dos pais da igreja chamado Hipólito, e um grande pai da igreja conhecido chamado Tertuliano. Então eram pessoas importantes, logo no início da igreja ali, chamados pais da igreja. E praticamente todos os pais da igreja que sucederam esses 2. Então teve um período da história da igreja, que uma grande parte dos representantes desses homens de Deus, nessa época do século III, IV, V, VI ali, mais ou menos, esses teólogos dessa época, eles achavam que era Enoque e Elias, uma grande parte deles. Outros achavam que era Jeremias e Elias, um tal de Vitorino. Outros achavam que era o Tiago, bispo de Jerusalém, e o apóstolo João. Isso aqui, um famoso comentarista chamado Bacon, tem um comentário do Bacon, enorme comentário bíblico, inclusive usado também nas Assembleias de Deus, da CPAD, e ele acha isso. 2 profetas cristãos, teve um teólogo chamado Gerling, acho que é isso, eles foram martirizados na época de Tito. Ele achava que era eles que iam ali ressuscitar, estar ali, voltar, né? Outros achavam que era Pedro e Paulo, que foram martirizados por Nero, muito recente ali na história da igreja. Paulo foi martirizado, um pouquinho antes de João escrever. Paulo foi martirizado, Pedro foi martirizado pelo Império Romano. E na igreja, a figura de Pedro e de Paulo era extremamente importante. E naquela época eles achavam, poxa, é Pedro e Paulo que vai voltar ali, Deus vai levantar. Para você ver como que não é um consenso, né? Outros achavam que eram 2 profetas, modelados segundo o padrão histórico de Josué e Zorobabel, que também é significativo na época da reconstrução do templo. E assim vai, gente. Tem vários outros aqui. Tem um aqui que acha, outros exegetas, olha que interessante, uma lista muito boa aqui de nomes importantes: Sweet, Considine, Metzinger, Taubert, Giesen, Mounce, que eu tenho citado bastante, Bill, Aune. Eles defendem que essas 2 testemunhas são um símbolo da igreja, na sua função de testemunha. Então eles já têm mais dificuldade em vê-los como pessoas individuais. Eles acham que no texto está também tratando da função da igreja nesse período. Vamos lá. Osborne, como muito bem equilibrado, ele traz uma síntese aqui muito legal, que eu vou falar, que eu estou seguindo o que ele vai falar. Osborne é aquele daquele comentário que eu trouxe para vocês verem, que bastante do comentário vem do comentário dele. E ele faz uma síntese, que eu acho também, eu vou falar para você que eu sou tendencioso a acreditar nisso aqui.
Osborne diz que não tem certeza de que devamos, presta atenção, optar entre o sentido literal e o simbólico. Ele fala assim: eu acho que a gente não precisa optar pelo literal, então não tem o simbólico. Quem é simbólico, então não tem o literal. Ele fala: não, para mim vai existir as duas testemunhas que simbolizam a atividade da igreja. Então ele acredita que as duas testemunhas são duas pessoas, e para ele aqui, é como eu acredito também aqui, tem a ver com Elias e Moisés. Olha só, não é Elias e Moisés necessariamente, como o Elias que veio antes da primeira vinda de Jesus era João Batista. João Batista veio no poder de Elias, preparando o caminho do Senhor, e era Elias que tinha que vir. Jesus fala: Elias já veio, mas cadê Elias? João Batista. Então pode ser que as duas testemunhas sejam literalmente Elias e Moisés, pode ser que sejam duas figuras que agem no poder de Elias e no poder de Moisés, e essas duas testemunhas simbolizam a atividade profética da igreja de Cristo nessa época. Eu entendo assim. Osborne traz essa possibilidade de entendimento. Me é muito agradável esse jeito que ele entende, tá? Então eu entendo, pastor, quem são as duas testemunhas para você? Para mim, se não for Elias e Moisés, pode ser, são dois profetas que vão agir de forma semelhante a Elias e Moisés, com poder semelhante. Tanto é que o próprio texto diz que eles, para a água lá, não tem chuva, Elias fez isso, e o outro, água em sangue, foi Moisés. Para mim é uma característica de uma atividade profética. Só que não é só eles, a igreja está envolvida num testemunho profético dos finais dos tempos, e do mesmo jeito que essas duas testemunhas vão ser mortas, a igreja em parte está sendo martirizada, porque a parte não medida está sob a influência da perseguição dos gentios para ser pisoteado. Assim a gente começa a entender, para mim, o contexto ali. Não sei se vocês estão me entendendo aqui. Então, para ele, com base aqui, Elias e Moisés, tá? E representando toda a igreja. Existe um outro teólogo, não vou me deter aqui, que é o Bill, que também é um homem importante, que ele vai mais para a linha simbólica. Ele é daquela linha ideológica, então ele acredita que é mais uma simbologia da igreja e não há literalidade. Como eu disse, eu prefiro a interpretação do Osborne, tá? E o Osborne acrescenta aqui, essas razões são convincentes para a defesa que as duas testemunhas também têm uma função simbólica, mas não eliminam a possibilidade que elas sejam também indivíduos. Então fica aí o que ele acha, o que eu acho. Acho que são dois profetas realmente, que simbolizam ali, numa atividade pontual, mas toda a abrangência do que a igreja também é chamada a fazer nessa época. Então não são só eles que ganham um tipo de autoridade específica. A igreja toda tem ali uma função de exercer juízo profético, do evangelismo, da palavra de Deus, do arrependimento, e vão sofrer as consequências, vão ser medidas e guardadas até que cumpram sua função, mas podem depois serem martirizados. É isso que eu acredito que está acontecendo aqui. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver aqui mais algumas anotações, deixa eu voltar aqui. Só o pano de saco, obviamente, é uma figura também do Antigo Testamento, né? Elas estão vestidas de pano de saco. O pano de saco no Antigo Testamento simbolizava lamento pelo pecado das nações. Então, quando um profeta via uma situação absurda contra Deus, ele ia às vezes fazer o quê? Chorar, jejuar, pôr cinza na cabeça, se vestir desse pano de saco. É um pano incômodo, rústico,
né, que não era bonito nem belo, e que as pessoas sabiam que elas estavam ali não se cuidando com a vestimenta, para mostrar que eles estavam em lamento, triste, profundamente revoltados contra a vida daquele povo que estava contra Deus. E essas duas testemunhas aqui estão vivendo uma vida de saco. Pode ser literal? De novo, pode ser literal. Pode ser que seja o estilo de vida delas adotados, de lamento contra o sistema, de eu não compactuo com o mundo, eu não estou mais inserido nisso aqui, eu não vivo, eu não tenho alegria, eu não tenho festa, eu vivo triste, lamentando pela vida que vocês escolheram contra Deus. É uma vida de pano de saco. E essa é a vida chamada pela igreja para viver, né? Nós estamos felizes com o que está acontecendo no mundo. Pessoas abandonando a Deus, pessoas destruindo a família, pessoas não querendo mais viver em comprometimento com o reino de Deus, cristãos dentro da igreja, pensando como gente do mundo, que não tem Deus. Nós estamos num momento que era momento de tristeza, lamento pela condição do mundo, lamento pela condição dos nossos políticos, que a cada dia mais fazem políticas públicas anticristãs. Lamento pelas nossas autoridades, lamento por pessoas que estão perdendo cada vez mais o amor ao próximo, lamento pela sociedade, né, de filhos que estão matando os pais, cônjuge matando o cônjuge, filho mas se revoltando, pais matando filhos, abandonando seus filhos. Lamento pela situação pecaminosa da nossa sociedade. Nós temos que viver vestido de pano de saco. Então, na verdade, muita coisa já é uma forma, né, da gente ler Apocalipse e falar: opa, esse é o estilo de vida dos sinais dos tempos. É um estilo de vida de lamento pelo pecado, lamento das pessoas que têm os seus ídolos, que faz as suas vontades, em primeiro lugar, antes da vontade de Deus, que busca as coisas dessa terra antes do reino de Deus. Lamentamos, né? Lamentamos aqui, como eu tenho lamentado constantemente, da motivação que as pessoas muitas vezes vão para a igreja hoje. É um lamento meu muito grande. As pessoas vão para a igreja hoje, muitas vezes motivada não é para adorar a Deus, para conhecer a Deus, para servir a Deus, para obedecer a Deus. Elas vão atrás de Deus somente pelas coisas materiais, pelos problemas pessoais, somente. Eu não estou falando que nós não podemos, lembra que é somente questão de prioridade. As pessoas vão atrás de pessoas que afagam o nosso ego, não é, que falam palavras que deixam a gente feliz somente. Mas, gente, são palavras de mentira, são palavras muitas vezes que vão afagar o seu ego, mas que não vão levar você a viver com Deus. A palavra de Deus é uma espada afiada, ela corta, ela mexe com a gente. Ela às vezes vai cortar a nossa carne, ela vai cortar coisas que mexem com as nossas vontades, os nossos desejos. E isso abala, mexe, faz a gente repensar a nossa vida cristã, né? Então, esse é o estilo de vida, pano de saco e cinza, né? Aqui, vamos voltar lá no versículo 4, elas são comparadas aqui, as duas oliveiras e a 2 candelabros. Isso aqui também eu vou passar rapidamente, mas não vou deixar de falar que nessa metáfora, nessa simbologia, alguns comentaristas e intérpretes do Novo Testamento, ele entende que exatamente aqui mostra que são duas pessoas, indivíduos representados nas duas oliveiras, e o candelabro em Apocalipse representa a igreja. 7 candelabros, representando as 7 igrejas. Exato, e lembrando aqui, então, voltando, 2 oliveiras, 2 pessoas, mas também 2 candelabros. Então elas representam uma atividade individual, mas uma atividade da igreja também desse final do tempo. Então alguns entendem que a simbologia foi trazida por causa disso.
Gente, essa simbologia, ela é complicada, ela vem de Zacarias, ela vem de outros livros do Antigo Testamento. Eu não vou me deter, porque é complexo e a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas lá no Antigo Testamento tem promessa de 2 ungidos que viriam do Senhor de toda a terra, representando ali Josué novamente, Zorobabel, falando das 2 oliveiras. Você tem candelabros ali também falando, profetizado no Antigo Testamento em Zacarias. O que João está fazendo? Usando uma linguagem conhecida no Antigo Testamento, para dizer que essas testemunhas estão fazendo algo semelhante nos finais dos tempos. Só para ressaltar uma mensagem profética que elas estão trazendo ali. Quando eu falo mensagem profética, isso é importante. Quando eu falo mensagem profética, eu não estou falando, eu preciso falar isso, né? A gente acha, mas eu não estou falando daquela profecia que você vai buscar lá no profeta, lá na casa de não sei quem. A mensagem profética que eu estou falando é justamente mensagem de juízo. A maior atividade dos profetas não era adivinhar RG, CPF de ninguém, falar onde você mora, você ficar todo felizinho, né? Isso não é a atividade de profeta de Deus na Bíblia. A atividade do profeta de Deus era mostrar ao povo aonde eles tinham quebrado aliança com Deus, aonde eles tinham que se arrepender e consertar a aliança e prometer uma vida de esperança futura no reino de Deus. Essa é a função dos profetas. Então, quando eu estou falando de profeta, eu não estou falando do profeta que o povo entende hoje aí, que você paga não sei quantos reais lá no WhatsApp e ele manda uma profecia para você. Eu fiquei sabendo que essas coisas estão acontecendo por aí. Eu espero que ninguém da igreja faça isso, né? Deus nos livre, né? Espero que não, né? Porque é um absurdo, né, você fazer isso, sendo que você é um filho de Deus, o Espírito Santo habita em você, você está conhecendo a palavra de Deus, você tem irmãos para orar junto com você, e você tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo te conduzir. Eu espero que você não caia nessa loucura, nesse engano que nós temos hoje em dia, por aí, à torta e à direita, meu irmão, pelo amor de Deus. Quando eu estou falando de profeta, eu estou falando de profeta no sentido bíblico, que eram palavras de juízo. Olha, conserta a casa, rei, você quebrou aliança com Deus. Ô fulano de Israel, Judá, se vocês não se consertarem, não guardarem os mandamentos de Deus, vai vir uma nação, vai invadir vocês. E foi o que aconteceu. Se consertem, vivam a aliança, revejam, guardem a Páscoa, guardem o sábado, guardem os 10 mandamentos. Os profetas faziam isso. E quando eles estavam fora, eu prometo que um dia eu vou trazer alguém que vai restaurar a sorte do meu povo, que vai trazer o meu povo à aliança, que vai desfrutar do reino eterno. Aí as promessas messiânicas surgem, e isso o profeta da Bíblia fazia. E se ele falava e não se cumpria, ele era um falso profeta. Uma profecia que não se cumpria, ele era considerado um falso profeta, segundo o critério de Deuteronômio. Então, cuidado, pelo amor de Deus. Então, quando eu estou falando de profeta, profecia, eu estou falando desse tipo de profecia. Por isso sai fogo da boca dessas testemunhas, sai juízo de Deus, sai palavras de força. Olha, vocês estão errados, de conserto, de arrependimento. E é isso que está acontecendo aqui, tá bom? Outra coisa interessante também, essa parte que fala do fogo, também fala, também lembra Elias. Né? O que acontece lá na batalha dos profetas de Baal, né? Com os profetas de Deus? Vem fogo do céu. Elias, então Deus responde com fogo ali. E essas testemunhas então estão sob, você percebe? O poder semelhante a Elias. Por isso que eu estou falando, pode ser literalmente a pessoa de Elias voltando, né? Ou dois homens com esse poder de Elias ou de Moisés, para trazer então esses sinais, maravilhas
e esse juízo de Deus. Na visão de João, o fogo não vem do céu, né? Mas vem da boca das testemunhas. Olha que interessante, lá em Elias, o fogo veio do céu, lambeu o altar ali com água e com tudo, né? Deus responde e envergonha os profetas, os falsos profetas ali, e Deus é exaltado. Aqui vem da boca das testemunhas, e por isso que a pergunta é: será que é fogo literal, né? Ou está falando justamente da palavra de juízo que está saindo da boca dessas testemunhas nesses finais dos tempos ali, né? Deixa eu só passando para não repetir algumas coisas. Para eu encerrar essa passagem hoje, lembrando novamente, ela tem autoridade para transformar água em sangue. Novamente, uma alusão a uma praga do Egito, a primeira praga de Moisés ali, o Nilo se transformando em sangue. Então olha que interessante, assim como as pragas egípcias, qual foi a finalidade das pragas egípcias? Comprovar a impotência dos deuses do Egito. A Bíblia fala que Deus sentenciou os deuses do Egito com as pragas. Você tem que entender, só fazer uma ressalva para a gente já ir encerrando por hoje, por causa do tempo. Você tem que entender que o Egito funcionava, a figura do faraó, gente. Faraó, ele era considerado o representante da divindade, uma encarnação de Horus, de uma divindade deles. Faraó, ele tinha uma função de, como um deus, o poder de estabilizar o reino. Eles acreditavam que Faraó tinha o poder de fazer o Nilo dar a água no tempo certo, para a agricultura, a semente ser plantada, a colheita acontecer na época certa. Eles acreditavam que Faraó mantinha o ciclo da vida, porque ele tinha o poder e a voz dos deuses. Ele era a encarnação. Faraó não era somente um homem para os egípcios, ele era uma divindade. Quando acontece a primeira praga, o Nilo também era divinizado. Quando acontece a primeira praga, a água do Nilo em sangue, Deus está colocando em xeque a autoridade de Faraó, porque o povo começa a questionar: ué, Faraó perdeu o poder? Ele não está conseguindo manter a vida no Nilo? Porque sangue significa morte ali. Os peixes morrem, não tem irrigação, a agricultura falha, tem problemas terríveis, desestrutura a economia da época. E Faraó não faz o que todos os faraós anteriores a eles fizeram: manter a ordem do cosmos, manter a ordem do Egito, manter o ciclo da agricultura, da chuva, da seca, né, do Nilo, da cheia, manter a economia funcionando, manter a luz do sol, porque ele era divino, então ele tinha o poder e a autoridade de lidar com as divindades. Quando a água está em sangue, nós temos um problema sério. Você tem um povo agora começando a falar assim: opa, o que acontece? O Deus desse Moisés aí é maior que o nosso faraó? Ele é maior do que a divindade do Nilo? Ele é maior que o sol? Ele está apagando o sol no meio-dia. O sol era um deus. Ele está tirando a luz dos nossos deuses. Ele está tirando o poder de iluminar a nossa terra do Deus que nós adoramos. Deus sentencia os deuses com as pragas. Vocês estão entendendo? Deus mostra para cada egípcio e para Faraó que aquelas divindades não eram nada diante do poder do Criador. Não é diferente o que está acontecendo em Apocalipse nessa época. Deus nessa época também vai sentenciar os ídolos dos finais dos tempos. Todo ídolo, e a ídolo aqui eu não estou falando só das imagens, todo poderio humano
divinizado e que se acha poderoso sem Deus vai ser envergonhado pela atividade profética das testemunhas e da igreja. Porque Deus vai mostrar quem é o poderoso, quem domina o sol, quem domina a água, quem domina a chuva. Deus vai mostrar exatamente de novo o que aconteceu lá no Egito. Essa força, esse poder dos sinais, do cósmico, de apagar a luz do sol, de transformar a água em sangue, de fechar o céu, Deus vai dar às testemunhas nesse período. Fazendo isso, eles vão ver, há um poder muito grande, mas eles não suportam a mensagem. Como o Egito, Faraó viu o poder de Deus, teve que largar, mas ele não se rendeu a Deus. Eles não suportam, é um incômodo esse povo, manda embora, eu não aguento mais esse povo aqui, deixa eles irem embora. E vai chegar uma hora que eles estão sendo importunados pelos sinais, pelos milagres, pelo poder, pela autoridade, mas pela voz profética falando: olha, larga a imoralidade de vocês, larga a vida promíscua de vocês, volta ao padrão bíblico do relacionamento do homem com a mulher, volta à vida com Deus. E eles não vão suportar isso, e vão falar: vocês estão incomodando a gente viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Nós já não estamos nessa época? Começando isso? O que é? Você prega a pessoa, hoje você fala assim para a pessoa: não, olha, aborto é contra Deus, contra a vida. Não, eu faço o que eu quero. Não vem me importunar com essa sua fé. Mas não é a nossa fé, é a Deus, é a criação, não é a minha religião. Não, olha, você, o padrão de Deus de construção de uma família é um homem e uma mulher. Não, mas não interessa o que você pensa, deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu curtir minha vida e meus prazeres. Gente, o mundo já está caminhando para isso. E quando mais a gente falar a mensagem verdadeira, mais perseguido nós seremos nos finais dos tempos. Só que o que Deus está prometendo é que Deus vai aumentar a autoridade da igreja. Deus vai aumentar a tal ponto de chegar nesse momento das duas testemunhas, de muitos sinais e palavras fortes de autoridade. Deus dá ao povo dele, à igreja dele, e especificamente aqui a essas duas testemunhas, tá? Então aqui eu encerro, né? Deus é soberano e Deus usa as suas testemunhas nos sinais dos tempos com grande poder e autoridade para cumprir a função profética. Então eu encerro falando o quê? O que isso tem a ver com a gente? O que eu estou falando? Nós já temos que viver uma vida de pano de saco, uma vida de arrependimento, de lamento pelo pecado do mundo, de tristeza, de olhar para o mundo e falar: poxa, para onde está indo o mundo sem Deus? Nós já temos que viver uma vida com um coração voltado a sermos profetas de Deus, não de adivinhar as coisas, mas que carregam a mensagem de arrependimento, que fala a verdade do Evangelho, que fala o que é a vida que agrada e a vida que não agrada a Deus, que fala aonde as pessoas estão quebrando a aliança com Deus, aonde elas estão caindo, a necessidade delas de serem salvas pelo Cristo ressurreto. A igreja porta essa mensagem, nós somos portadores dessa mensagem. Então existe uma função, apesar de talvez não ser a época ainda, mas que nós já devemos viver de acordo com esse chamado. E a nossa oração é: Deus, enquanto fazemos isso, aumenta a nossa autoridade, que os seus sinais aumentem no nosso meio, o seu poder, a sua autoridade, para nos vangloriarmos, não, para que o nome de Deus seja glorificado, para que as pessoas olhem e falem: olha, não tem como não saber que foi Deus ali, foi Deus, mas eu não suporto a mensagem, eu não suporto o estilo de vida desse povo, eu não consigo. Eles vão se tornar cada vez mais indesculpáveis, e ao se tornarem indesculpáveis, cada vez mais, nos selos, nas trombetas e assim por diante,
e Deus permitindo a época de arrependimento, vai chegar uma hora que não há mais tempo. Fecha-se o tempo e há somente condenação, gente. Nós vamos ver isso em Apocalipse. Então, Apocalipse é um livro, como eu falei, muito simbolismo, difícil, mas ao mesmo tempo não é impossível de ouvirmos a voz de Deus. Em tudo isso que a gente falou, eu tenho certeza que alguma coisa de Deus fica no sentido dessa mensagem para você. Pegue a mensagem para você. Qual o estilo de vida que Deus quer nos finais dos tempos para as duas testemunhas, para a igreja? Nós precisamos começar a viver, antecipadamente nos colocarmos à disposição do Senhor, da nossa missão, em nome de Jesus, amém?